Oi, bom dia. Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Texto base da medida provisória da liberdade econômica, que reduz a burocracia, é aprovado com folga na Câmara. Deputados analisam os destaques antes do texto seguir para o Senado. O governo arrecada quase 150 milhões de reais em leilão de 3 áreas nos portos de Santos e Paranaguá. Mais de 400 milhões devem ser investidos na modernização dos terminais. Guerra comercial. O governo dos Estados Unidos decide adiar para 15 de dezembro sobretaxa de 10% para alguns produtos chineses. Termina hoje em São Paulo o principal evento da indústria de insumos. Além das novas tecnologias, nona edição do Congresso Andave traz mais segurança às lavouras e também aos distribuidores. E ainda começa em Castro, no Paraná, a 19ª edição da AgroLeite, maior feira do setor no Brasil. Com produção recorde no primeiro trimestre, cenário é positivo para novos investimentos. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. Por 345 votos a 76, foi aprovada na Câmara o texto base da medida provisória da liberdade econômica. Com isso, os deputados analisam a partir de hoje os destaques, antes do texto seguir para o Senado. A proposta aprovada dá garantias para a atividade de livre mercado, impõe restrições ao poder regulatório do Estado e regula a atuação do Fisco Federal. O objetivo do governo é reduzir a burocracia e garantir mais segurança jurídica às atividades econômicas. Entre os principais temas da proposta estão a instauração da carteira de trabalho digital e o fim da restrição do trabalho aos domingos. A MP precisa ser aprovada no Congresso Nacional até o dia 27 de agosto para não perder a validade. 3 áreas dos portos de Santos e Paranaguá foram leiloadas pelo governo. Mais de 400 milhões de reais devem ser investidos na modernização dos terminais. A primeira área fica no Porto de Santos, o maior do Hemisfério Sul. São 3 armazéns interligados por esteiras para a movimentação de sal e fertilizantes. O direito à exploração por 25 anos foi arrematado por 112 milhões de reais. A segunda área do Porto de Santos foi leiloada por 35 milhões e é destinada principalmente a produtos químicos, etanol e derivados de petróleo. A terceira área fica no Porto de Paranaguá, no Paraná, e é destinada ao transporte de celulose. Um lance único de R$1 milhão levou a concessão. Ao todo, foram arrecadados quase 150 milhões e as empresas deverão investir 420 milhões na modernização dos terminais portuários. O governo dos Estados Unidos decidiu adiar de 1º de setembro para 15 de dezembro a sobretaxa de 10% sobre alguns produtos chineses. A informação foi confirmada pelo escritório do representante de comércio. A medida atinge celulares, computadores, brinquedos, monitores e alguns itens de vestuário e calçados. O governo americano, porém, ainda mantém a intenção de taxar alguns produtos chineses a partir de setembro. O pacote inicial abrangia cerca de 300 bilhões de dólares em produtos chineses. Atualmente, aproximadamente 250 bilhões em produtos daquele país já foram penalizados com sobretaxas de 25%. Em paralelo, o Ministério do Comércio chinês informou que o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, conversou por telefone com autoridades comerciais dos Estados Unidos e que novas negociações vão acontecer em 2 semanas. Também por telefone. Agritendências. O adiamento das tarifas por parte dos Estados Unidos trouxe alívio aos mercados. Acompanhe a análise de Silmar Miller. O anúncio do governo americano de que vai adiar a aplicação de novas tarifas sobre produtos chineses, permitindo uma retomada das negociações entre os dois países, trouxe alívio aos mercados financeiros e de commodities nesta terça-feira, ao sinalizar uma trégua na sua guerra comercial que já perdura por mais de um ano. No caso das commodities agrícolas, destaque para a soja, cujos preços mostraram forte reação depois de um período de pessimismo sobre o andamento dessas negociações. Mas não foi um comportamento generalizado. Ao contrário, o surpreendente levantamento de campo do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com o inesperado aumento no tamanho da safra americana de milho, continuou provocando estragos no mercado nesta terça-feira.
aprofundando o tombo nos preços do cereal. Em apenas 2 dias, a cotação do milho já despencou em mais de 10%. E penalizando não só os produtores americanos, mas também os do Brasil, já que a queda na Bolsa de Chicago se estendeu ao mercado interno brasileiro também. E mudando para pior, um cenário que até agora se mostrava bastante positivo para a comercialização da safra recorde que acaba de ser colhida aqui no país. Na contramão do milho, sobra agora uma nova expectativa do produtor brasileiro quanto à soja. Mesmo com a retomada das negociações com os americanos, duvida-se que a China retorne no curto ou médio prazo ao mercado dos Estados Unidos para o seu abastecimento. Ao contrário, dirigentes de grandes tradings vêm sinalizando que deve se repetir esse ano o que já aconteceu no ano passado, a China novamente centrando o grosso de suas compras aqui no Brasil. Não vai querer continuar dependente dos humores de Donald Trump numa questão tão sensível como a da sua segurança alimentar. O valor bruto da produção agropecuária em 2019 deve ser de 603 bilhões e 400 milhões de reais, 1,2% acima do obtido no ano passado. É o que prevê o Ministério da Agricultura. Se confirmado, este será o segundo maior valor alcançado pela agropecuária em 30 anos. A pecuária apresenta crescimento de 4,5%. Já para as lavouras, a tendência é de redução. A seguir, saúde animal. Ao vivo, o médico veterinário Marcos Rezende dá dicas para prevenir a pneumonia em gado confinado. E você vai ver também. Termina hoje em São Paulo o principal evento da indústria de insumos. Além das novas tecnologias, 9ª edição do Congresso Andave traz mais segurança às lavouras e aos distribuidores. Os detalhes daqui a pouco aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou em queda de 0,4% e começa o dia cotado a R$ 3,97. A Bovespa teve alta de 1,3%, fechando o pregão aos 103.229 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 1,1% a $8,76 o bushel. Temas como qualificação e gestão de propriedades rurais foram destaque no segundo dia do Congresso Andave, que termina hoje na capital paulista. Além dos debates, o evento também apresenta as novas tendências em tecnologia para o mercado de insumos. O dia foi movimentado no Centro de Exposições, onde acontece a 9ª edição do Congresso Andave. Além das palestras lotadas, quem passou pela feira pôde conferir as novas tecnologias do mercado de distribuição de insumos. Esta empresa, por exemplo, lança em setembro uma tecnologia inovadora no combate à mosca branca. Um mecanismo de ação único no mercado para controlar insetos sugadores nas grandes culturas como algodão, milho e soja, e o mesmo produto com uma outra marca para culturas menores como culturas dos hortifrutis HF. Já essa outra usa micro-organismos para proteger as lavouras de pragas e doenças sem o uso de defensivos químicos. Uma tendência no mercado que cresceu mais de 70% no último ano, segundo a ABCBio. Uma maneira ambientalmente mais correta e mais sustentável também. Além de apresentar inovações para a proteção da lavoura, o distribuidor também está preocupado em defender o seu negócio. Isso tem despertado o interesse das seguradoras, que oferecem a ampliação da cobertura aos produtores. E é muito bom que o discurso do governo está trazendo isso. As falas da ministra, esse foco maior no seguro, estão ajudando bastante nesse crescimento que a gente está encontrando. A expectativa é que o setor cresça ainda mais com o subsídio de R$ 1 bilhão do Plano Safra, que vai ajudar os agricultores a pagarem o seguro rural em 2020. O mercado, o setor, o Ministério da Agricultura, está todo mundo olhando para isso, acho que a gente não vai parar de crescer. Quarta-feira é dia de falar sobre saúde animal. Hoje a gente continua falando sobre os riscos sanitários do confinamento, mas vamos focar em um assunto específico, a pneumonia em gado confinado, que atinge tanto animais de corte como animais de leite. O Marcos já está aqui com a gente via Skype. Oi, bom dia, Marcos, bem-vindo. Bom dia, Daiane, bom dia aos amigos do canal Terra Viva. Marcos, conta pra gente, é comum a pneumonia em animais confinados e por quê? Mais comum do que se pensa, viu, Daiane?
Ele acontece principalmente por conta do estresse, viu, Daiane? O estresse de transporte. Os animais, quando são transportados por mais de 8 horas em geral, eles acabam se estressando e qualquer estresse baixa a imunidade e abre porta para organismos oportunistas. E aí, um dos problemas é a pneumonia que acaba sendo desencadeada. Certo. Marcos, e quais os sinais aí que indicam que o animal está com pneumonia? Existem diferenças entre o gado de leite e o gado de corte, nesse caso? A diferença é só no, digamos assim, no estresse causado, viu, Daiane? Porque o estresse causado nos animais de corte, que vem por confinamento, em geral, é por conta do transporte. Já nos animais confinados, esse estresse ele é contínuo e pode acontecer muitas vezes por conta de cama, alteração climática. Bom, os sinais clínicos, eles são semelhantes. Primeira coisa, o animal muda o jeito de respirar, o que a gente chama de padrão respiratório. O animal fica com uma respiração diferente, ou mais acelerada, ou principalmente mais carregada, aquela respiração difícil. Um outro aspecto é que o produtor vai ver as narinas do animal, algum corrimento, e a narina seca, sem aquele brilho comum. Então, se o produtor identificar narina seca, o animal respirando diferente, e principalmente isolado do grupo, atenção, pode ser pneumonia. Agora, Marcos, quais os cuidados, que o pecuarista deve ter para evitar essa doença? Daiane, sempre que se identifica alguma situação de risco para os animais, início de confinamento ou época do ano, agora mesmo, época mais seca e fria em algumas regiões, que acontecem mais problemas respiratórios, o produtor pode se antecipar e fazer a vacinação desses animais contra doenças respiratórias. Essa é uma das precauções. A segunda é já ter um protocolo de tratamento das pneumonias bem estabelecido e os produtos dentro da propriedade. A partir dos primeiros sinais, o produtor tem que tratar, viu, Daiane? Porque uma vez que se compromete alguma área de pulmão, ele não se regenera, ele não se recupera e o animal jamais vai expressar o seu potencial máximo de produção, tanto no corte como no leite. Marcos, obrigada pelas informações, pela participação. Até quarta que vem. Até lá, Daiane. Até lá. Bom, e vamos acompanhar agora a previsão do tempo em todo o país. Com a colheita chegando ao fim, hoje a gente começa falando das áreas produtoras de café. O Brasil deve produzir 52 milhões de sacas durante esse ano de 2019 e é considerado um número bastante elevado para um ano de bienalidade negativa. Aliás, será a maior produção desde 2001. O problema é a qualidade do café, onde a safra passou por condições adversas do tempo, teve muita florada porque a chuva aconteceu fora de época. Agora a gente vê a previsão do tempo nesses próximos dias. Durante esta quarta-feira já tem destaques. Com o avanço de uma frente fria, tem previsão de chuva em boa parte da região sudeste, inclusive no sul de Minas Gerais. Agora essa chuva será rápida, sem grandes acumulados, mas já traz um alívio por conta dessa estiagem bastante prolongada. Outro destaque desta quarta-feira é o tempo mais seco e frio no sul do Brasil. Aliás, o dia já amanheceu bastante gelado, não se descartando a ocorrência de eventuais geadas, principalmente no interior gaúcho. Enquanto isso, nessas áreas mais claras do mapa, no centro-oeste, metade norte do Brasil, a quarta-feira será de sol entre poucas nuvens e aí temperaturas mais elevadas. No período da tarde desta quarta-feira, a temperatura máxima de até 37 graus em Palmas, mas, por outro lado, sul e sudeste, com temperaturas um pouquinho mais amenas, o frio vai ganhando intensidade. Aqui na capital paulista, temperatura máxima de apenas 13 graus. No decorrer desses próximos dias, o tempo mais seco deve persistir em grande parte das áreas produtoras brasileiras e isso ajuda aí no avanço da colheita, aliás, na finalização da colheita em grande parte do Brasil. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. A seguir, série especial Campo Limpo. Na reportagem de hoje, vamos conhecer o papel das cooperativas. E ainda, começa em Castro, no Paraná, a 19ª edição da AgroLeite, maior feira do setor no Brasil. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 4,1% a 3 dólares e 76 centes. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou em alta de 0,4% a R$ 37,97. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em alta de 0,3% no Noroeste Paulista.
Na reportagem de hoje da nossa série especial sobre o sistema Campo Limpo, que promove a logística reversa de embalagens de agroquímicos, vamos conhecer o papel das cooperativas. O sistema Campo Limpo faz um trabalho que é referência internacional. Isso só é possível graças à sintonia de atuação de vários parceiros, como as cooperativas e associações de produtores, responsáveis pelo gerenciamento das centrais de recebimento. É o caso da Cooper Citrus, em Bebedouro, no interior paulista. Considerada uma das maiores do país, a cooperativa conta com 35 mil associados de 600 municípios espalhados por São Paulo, Minas Gerais e Goiás. E essa logística reversa, que é receber a embalagem do defensivo de forma correta, não contaminando o ambiente, é um compromisso muito forte que a gente tem com a sociedade e com os nossos cooperados. Na cooperativa, o treinamento e a orientação aos colaboradores e produtores associados são constantes, para que o descarte correto de embalagens tenha 100% de alcance. Grande parte dessas ações é realizada durante as comemorações do Dia Nacional do Campo Limpo, que reúne os produtores e toda a população para mostrar os principais resultados do sistema. A gente sempre faz a homenagem a esse produtor, a esse cooperado, para também ressaltar a importância dele durante o ano, né? Que ele cooperou, devolvendo as embalagens. Este ano, a Central de Recebimento de Bebedouro vai sediar a cerimônia oficial do Dia Nacional do Campo Limpo. Uma série de atividades está programada. E nós envolvemos as escolas, nós envolvemos as crianças, os seus familiares. O sistema Campo Limpo está presente hoje em 26 estados e no Distrito Federal. Conta com mais de 100 centrais de recebimento e cerca de 300 postos. Então, o Campo Limpo é um programa realmente de muita responsabilidade e ele é o que é graças ao compromisso do agricultor. Se o agricultor não se comprometer, o programa não funciona. E na reportagem de amanhã vamos saber mais sobre um outro parceiro importante do sistema Campo Limpo, o Poder Público. A maior feira do setor leiteiro da América Latina foi aberta em Castro, no Paraná. O evento segue até sábado. Com as inovações apresentadas, a produtividade é superada ano a ano. Seu Lucas é dono da vaca recordista de ordenha da feira. A média de produção diária é de 102 litros de leite. Atualmente, o recorde mundial, também brasileiro, é de 111 litros por dia. Muita coisa que nós fazemos aqui, que nós aprendemos aqui, nós adotamos depois no macro, na fazenda, para nós tratar. Aí nós conseguimos aumentar a nossa média do rebanho também. Com estas máquinas e robôs equipados com sensores, todo o processo de ordenha é feito sem intervenção humana. A vaca vai sozinha para a máquina, gerando menos estresse para o animal. A higienização também é automatizada. Ela identifica o padrão de comportamento de movimentação do animal e isso pode indicar tanto problemas de doença, problemas metabólicos, como também a questão do cio, né, quando a vaca está apta a ser inseminada. Porque no final das contas, a vaca que dá leite é a vaca que acabou de parir, então você precisa de manter as vacas prenhas. A Agroleite vai até o dia 17 de agosto. Devem passar por aqui mais de 70 mil visitantes. A expectativa dos organizadores é movimentar mais de 65 milhões de reais em negócios. O primeiro trimestre de 2019 foi o melhor resultado histórico na indústria de leite nacional. Foram produzidos mais de 6 bilhões de litros, uma alta de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. E o Jornal Terra Viva, primeira edição, termina aqui. Um ótimo dia para você e até amanhã.